Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. A nossa convidada de hoje é Cláudia Custódio, doutorada pela London School of Economics, professora de Finanças no Imperial College Business School em Londres e investigadora na área de Finanças Empresarial e Governação de Empresas. Mas, para além do mundo da economia e das finanças, tem também um interesse antigo pelo humor, pela lógica e pela forma como pensamos, tema que explora no seu mais recente livro, Riso, Humor e Matemática, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Neste livro, Cláudia Custódio tenta perceber o que é que nos faz rir e até que ponto o humor pode ser analisado quase como um problema matemático, como padrões, estruturas, inferências e incongruências. Vai ser esse o tema principal da nossa conversa. Bem-vinda, Cláudia. Olá, bem-vinda. Olá, bem-vinda. Olá, obrigada. Obrigada pela convite. Foi uma piada para começar, pá. A Cláudia está-nos a falar de Miami e nós aqui, estamos aqui em Lisboa e o tema vai ser riso, humor e matemática e começámos por nos rir com um lapso. Enfim, mas mas vamos... Algo que foge à norma, ao padrão, também é uma questão matemática. Mas vamos do início. Nós costumamos receber aqui os nossos convidados com uma história, pedindo-lhes uma breve história do percurso deles. Porque é que foste para a carreira de Finanças e Economia e como é que acabas? Não acabas, estás pouco menos que meio. Mas já chegaste ao humor e matemática, digamos, num ensaio que é dirigido a um público generalista. Bem, obrigada pelo convite, agora sem lapso. Então, o meu percurso. Eu fiz a maior parte do meu percurso académico em Portugal. Estudei, no 9º ano tínhamos que escolher entre as áreas das ciências, da economia ou das artes. E nessa altura lembro-me que me debatia um bocadinho sobre a área que seguir. Eu queria ou ser arquiteta ou ir para relações internacionais, eram esses os interesses que tinha na altura. E depois lembro-me que, tendo em conta e considerando saídas profissionais e interesses e tudo, acabei por ir para a área de economia que me parecia suficientemente abrangente. Perdeu-se uma arquiteta e ganhou-se uma professora de Economia e Finanças. Uma professora de Economia. Se eu for mais para trás, na verdade, eu digo isso no livro, quando eu era miúda e me perguntava o que é que eu queria ser quando crescesse, eu queria era trabalhar no tal canal. E lá está, se calhar, o interesse. Está aí a explicação do livro. É a admiração pelo Hermano José, é isso? É verdade. Uma admiração desde sempre pelo Herman, que revolucionou o humor em Portugal, e eu cresci a ver o Herman e o trabalho do Herman, e lá está, desde pequena tinha interesse pelo humor. Mas pronto, mas depois em termos de percurso académico foi um percurso muito tradicional e depois escolhi a área da economia, fui depois que até fazia gestão, também havia muito aquela ideia, devemos escolher um curso que tenha boas saídas profissionais. Nunca me passou pela cabeça ser académica, mas o que é facto é que sempre gostei de estudar. Depois de fazer a licenciatura fui fazer o mestrado e comecei também a dar aulas no ISCTE. Quase por um acaso precisavam de alguém que fosse assistente de contabilidade na altura e foi quase obra do acaso que eu fosse ser assistente de contabilidade. Quando chegou a altura de escolher o mestrado, a área das finanças parecia-me um bocadinho mais abrangente e escolhi finanças e depois gostei muito de escrever a tese durante o mestrado e foi aí que eu descobri a paixão por fazer investigação. Trabalhei com os professores Miguel Ferreira e com a Clara Raposo, foram os meus orientadores da tese de mestrado. Antigamente ainda se faziam aquelas teses à antiga, não é? Mestrados de 2 anos, com teses que eram já um artigo científico. Mas o doutoramento foi lá fora depois. O doutoramento foi lá fora. Eu aí descobri que gostava muito de investigar e gostava muito, acho que sempre fui curiosa, mas descobri que gostava de responder às perguntas de uma forma mais sistemática e da parte da investigação e do trabalho empírico também. Tiveste quanto tempo lá? Ainda lá estás, não é? Mas ficaste lá há quantos anos?
no Reino Unido. Depois fui para a LSE, fui para a London School of Economics e demorei cerca de 5 anos a fazer o doutoramento, que a economia acaba por ser o standard. Hoje em dia, na verdade, até se demora ainda mais a fazer. São pouco económicos no tempo de doutoramento. São pouco económicos, são, sim, senhora. Olha, portanto, deixa-me contrastar o ambiente, digamos, do Reino Unido com o português. Notaste diferenças entre o humor português e o humor britânico? Notei algumas. Eu acho que o humor britânico é bastante subtil, usa-se muito o chamado witty comment, não é? Eu acho que notei algumas diferenças e foi com... Quer dizer, eu também cresci a ver algum humor britânico, não é? Os Monty Python, não? Sim, também. Ver Alô Alô também me lembro de ver Alô Alô. Yes Minister. Esse é também. Fantástico, o Alô Alô. Sim, mas depois o que é facto é que o tal humor do dia-a-dia e de interação social acaba por ser um pouco diferente. Ainda que o meio académico é um meio bastante diverso, não é? E não... Sim, às vezes tem piada, nem sempre. Também tem, sim. Mas se calhar é humor negro, mas é humor negro ou não? Depende. Quando os artigos vêm rejeitados e não somos aceitos nas conferências, é bastante negro, não é? E os revisores da chamada revisão por pares às vezes conseguem fazer uma revisão por ímpar. Mas ficaste no Reino Unido a certa altura por opção, não foi? Tiveste lá um lugar em Londres. Fui fazer o doutoramento, depois no final é comum ir-se nas áreas de economia e finanças. É comum isso ao chamado mercado académico, em que nós depois enviamos o nosso pacote, digamos assim, o nosso CV, com os nossos artigos científicos, enviamos para diversas escolas e no final do doutoramento eu concorri a várias universidades por todo o mundo e fui parar ao Arizona, fui parar a Arizona State University. Estiveste no Arizona, foi? Eu estive no Arizona, sim, estive no meio Arizona, do deserto. No meio do deserto. Sim, no meio do deserto do Arizona, quase 5 anos. Foi o meu primeiro trabalho académico pós-doutoramento. E como é que são as piadas no Arizona? São secas, obviamente. É deserto. É que lá está, as piadas secas no meu livro é muito possível que tenham sido influenciadas pela minha passagem pelo deserto. Mas não ficaste lá, não foi uma seca. Olha, não fiquei... riso, humor Riso, humor e matemática. Vamos ao livro, David. Sim, no livro defendes que muitas piadas funcionam como pequenos problemas matemáticos, que há um enunciado, que há uma expectativa e depois uma solução inesperada. Quando é que começaste a olhar para o humor dessa forma mais estruturada? Certamente não foi ainda a ver o tal canal. Não foi. Lá está, eu sempre tive interesse por humor e tive sempre curiosidade. Depois, e a determinada altura, comecei a ter mais fascínio pelo perceber como é que funcionava, até andei a procurar cursos de escrita criativa, mas se calhar nem tanto, um bocadinho também para experimentar, mas também muito, lá está, com a curiosidade de perceber como funciona. Nessa pesquisa sobre cursos de escrita criativa, fui descobrir uns cursos da Econ que eram orientados pelo Luís Carmelo, não era? Pelo Luís Carmelo, sim. Eu conhecia, infelizmente já cá não está, mas é um escritor exatamente. Que fazia cursos de escrita criativa. E ele até tem um escrito sobre humor, sobre técnicas de... Sim, enfim, sim. Como se o humor se pudesse ensinar. Como se o humor se pudesse ensinar. Sim. E se calhar é como o amor também, é difícil. Pois também é difícil. Olha, mas escrever sobre a terminação é a mesma. Mas o humor tem técnica. E o amor também. Humor, pois. E podes ensinar a técnica. O humor tem técnica. O humor tem técnica, tens técnicas para Eu não sei quem vende mais, um livro de humor ou um livro de amor, mas... Depende das ilustrações. Olha, então, de onde é que vem a ideia de escrever este livro? Isto foi um convite ou... Então, depois eu descobri a Econ de Luís Carmelo, depois eles tinham um clube de leitura
de clássicos do humor, que era orientado pelo Ricardo Araújo Pereira. E eu participei nesse clube de leitura o clube durou 5, 6 anos. Lembras-te de algum clássico? Lembro-me de bastantes, o Dom Quixote, o Jacques o Fatalista e o Seu Amo, o Bom Soldado Zweig, também lemos Camilo, algumas obras portuguesas. Pois, o Então, Ricardo Araújo Pereira conhece isso tudo, ele conhece isso tudo. Sim, ele é um verdadeiro académico. Ele, na verdade, poderia ser Poderia ser um estudioso do humor, um académico do humor. É. Quando houver a Universidade da Piada, ele é catedrático. O reitor. Vamos lá ver se nós concorremos. Exato. para ter um lugar lá nessa universidade. Exato. E então depois fui sempre tomando notas e a determinada altura já tinha tantas notas que achei bem, se calhar vou tentar organizá-las de forma mais sistemática e comecei a fazer também investigação, quase uma revisão de literatura, como nós fazemos uma revisão de literatura quando temos que escrever um artigo académico. E foi daí que surgiu, depois às tantas já tinha um livro escrito, sem grande preocupação de se eu iria publicar ou não, quase também por gosto de sistematizar toda a pesquisa que já tinha feito e abordei a Fundação. Portanto, foi uma obra escrita por prazer, para ti próprio, e depois é que é interessante isso. Sem dúvida, e depois eu já colaborava com a Fundação Francisco Manuel dos Santos como revisora de algumas... propostas, não é? Exatamente. Projetos exato, de investigação e também eu interagi essencialmente com o João Tiago da Fundação também Tiago tinha... Gaspar. Exatamente, ele tem interesse sobre o humor e descobrimos este interesse comum. Disse, tenho uma coisa escrita, não tinha grandes... Será que a Fundação terá interesse? E foi assim que surgiu. E ainda bem. Olha, este livro passa por várias... Fui eu que disse. Ora bem, não foi uma piada, estava a falar a sério. Este livro passa por várias teorias clássicas do humor, desde a incongruência, à ideia do riso como libertador de tensão, etc. Portanto, nós sabemos que há várias teorias sobre isso. E não há uma teoria, há várias, não é? Como é que começaste, como é que tu... Quer dizer, tens uma teoria preferida do humor? Como é que explicas o humor teoricamente? Uma vez que andaste a estudar tudo o que havia, qual é a tua melhor explicação para o humor? Para a nossa necessidade de sermos animais que rimos? Pois, eu acho, uma conclusão que eu cheguei é que as teorias respondem a perguntas ligeiramente diferentes. Por exemplo, eu tenho bastante simpatia pela teoria da incongruência e a teoria da incongruência responde Explica lá, pode ser que haja pessoas que não saibam e... Pois, exato. A teoria da incongruência diz que rimos de duas coisas que são incongruentes, que não fazem sentido juntas, não é? Ou que formulamos uma expectativa e que depois no final essa expectativa é defraudada. Com esta teoria estamos essencialmente a responder à pergunta o que é que nos faz rir, não é? O que é que expleta o riso. Parece-me que as teorias, quer da superioridade, quer a teoria da válvula de escape, são teorias que respondem essencialmente à pergunta porque é que o ser humano ri. Não é? E lá está. Portanto, a questão da superioridade, nós rimos porque nos sentimos superiores aos outros. Exatamente, ou alguma situação, não é? Essencialmente ao objeto do humor. A teoria da válvula de escape, rimos-nos porque necessitamos de aliviar uma tensão, não é? E da mesma forma, até alguma literatura que diz que os fenómenos rítmicos do corpo ajudam a aliviar a tensão, como o choro, como o correr, como o riso, lá está. E então a teoria da válvula de escape, na teoria da válvula de escape, o riso surge exatamente como um mecanismo de aliviar a tensão e estas duas últimas parece-me que respondem a uma pergunta ligeiramente diferente da teoria da incongruência. Portanto, ainda assim, a teoria... tudo, temos uma meta-teoria que explica tudo. Temos uma meta... Mas completamente inútil para escrever alguma piada, quer dizer. Exatamente, isso é totalmente verdade. Outra coisa que me parece agora bastante claro para mim
é a ideia de que, por exemplo, a teoria da incongruência, e lá está, eu tenho bastante simpatia pela teoria, mas parece-me oferecer uma condição que é necessária, mas não suficiente. Ou seja, eu consigo explicar porque é que algo nos faz rir, lá está a tal incongruência, mas essa incongruência, sendo necessária para que haja riso, não é suficiente. É sempre preciso mais qualquer coisa. Aí está uma linguagem matemática, necessária e não suficiente. Linguagem matemática. Mas não é suficiente. Portanto, não basta um indivíduo vestido com casacos de penas na praia para nós nos fazermos rir. Portanto, é incongruente, mas é preciso mais alguma coisa. É possível, mas há também, por exemplo, uma evolução dessa teoria da incongruência, que é a teoria da violação benigna, que diz, é preciso que haja uma incongruência, mas ainda assim essa incongruência tem que ser benigna, não nos pode ofender. Ou lá está, ou pode também ter a ver com referências culturais, ainda assim eu posso não perceber a incongruência enquanto tal. O humor depende muito de referêncies comuns entre o produtor da piada e o receptor. Exatamente, e lá está, os cómicos como o Hermano José ou como o Ricky Gervais, o que depois também vão ter, se calhar têm aquele extra que é necessário adicionar à incongruência para que depois haja riso. Mas essa também foi uma das... se calhar agora é exposed, a posteriori parece óbvio, não é? Dizer, não, isto é uma condição necessária e não suficiente, mas eu devo dizer que demorei um bocadinho a chegar lá, que se calhar que esta teoria da incongruência não era... Sendo útil para explicar, não explicava tudo. Muito bem. Uma das ideias interessantes do livro, e que também tem a ver com esta questão da incongruência, é a questão da quebra de padrões, que o humor muitas vezes tem a ver com quebra de padrões. Isso aproxima o humor da matemática, porque na matemática há padrões, mas também da música, da literatura ou mesmo da ciência. Portanto, o humor revela alguma coisa sobre a forma como o cérebro humano procura a ordem no mundo? Isto é uma pergunta inteligente, já viste? Claro, é que a parte inteligente é sempre o David a fazer. E na verdade também há uma ligação entre humor e inteligência. Qual é a ligação então? Que é para aí? Até Darwin se sentiu fascinado por ela, a ideia que o humor podia estar relacionado com a inteligência. Lá está, e se calhar a capacidade de identificarmos padrões ou de modelizarmos o mundo de alguma forma é associada a algum nível de inteligência. Eu no fim do livro exploro... Relacionar coisas, não é? Relacionar coisas parecem muito diferentes, parecem até opostas e no entanto... Tanto na arte como na ciência, nós juntamos-las. Exatamente. E no humor também acontece isso. Chama-se também. Isso criatividade. Estabelecer estas ligações inesperadas. Bem, algumas delas, se calhar na ciência, na matemática, na estatística, queremos saber dessas associações e tentamos entender o mundo para conseguirmos fazer previsões, não é? Por exemplo, em economia e em finanças, queremos saber qual é que vai ser o próximo comportamento do consumidor ou de um investidor. Temos investigadores que passam vidas a tentar prever o comportamento das ações nos mercados. Sem conseguir, porque se conseguiam ficavam ricos, não é? Exato. Essa é a escola de Chicago, não é? Que os mercados são de tal forma eficientes que é impossível... Porquê é que os economistas não são pessoas... Os economistas são pessoas mais ricas que as outras? Quer dizer, são ricas pessoas, eu sei. Mas os académicos de economia não conseguem pôr bem o seu dinheiro e ficar mais ricos olhando para o mercado? Não. Acho que não. Pelo menos os académicos não me parece. Tem de fazer livros sobre piadas para conseguir algum provento. Vocês devem saber que também não é escrever livros que se enriquece. Mas nós todos, acho eu falo também pelo David, nós achamos piada a escrever livros. Para escrever livros tem graça. Tem graça. Sim. Mas só para completar o que eu dizia, enquanto que a ciência, essencialmente a ciência, a matemática, a estatística, consegue prever os nossos próximos passos, os humoristas fazem isso tudo, mas depois no fim... Prevêem o passo errado. Exatamente, dão um passo errado e tentam oferecer-nos aquilo que é imprevisível, aquilo que é inesperado. Mas o caminho para chegar lá parece-me comum e isso foi o que eu achei fascinante.
Cláudia, uma das coisas que, certo, provoca alguma perplexidade nas pessoas que encontram o livro é a associação da palavra matemática ao riso. Porque a maior parte das pessoas, deves saber, quer dizer, não por experiência própria, mas não acham piada nenhuma à matemática. A matemática parece como uma coisa assim muito séria, solene, difícil, não é? E a matemática nós associamos a uma coisa fácil, leve, etc. Portanto, a questão riso, humor e matemática, que é mesmo o título do teu livro. Aliás, tens umas reticências reticências matemáticas. Como quem diz, a matemática é a parte da piada. Mas é verdade, falas mesmo na matemática no livro. Consegues dar exemplos de como é que o humor aparece associado à matemática, digamos, talvez exemplos reais, uma piada que tenha a ver com a matemática ou que esteja, de algum modo, a explicação dela, de algum modo, ajudada pela matemática? Eu diria que há muitos recursos do humor nos quais é fácil encontrar um conceito matemático. Por exemplo, quando temos exageros, quando temos repetições, quando temos múltiplos. A repetição, ocorre-me sempre aquele sketch de Gato Fedorento, em que eles repetem até à exaustão o papel, qual papel, o papel, qual papel. Temos repetições, no caso dos exageros, as caricaturas, por exemplo, são exageros. As piadas de cúmulos, não é? O cúmulo é no fundo levar uma função ao seu máximo. Então, para cada um destes recursos humorísticos, parece fácil de associar um conceito matemático. No título, o que tentei fazer, na verdade, foi usar uma regra comum do humor, que é a chamada regra dos 3, em que os 2 primeiros elementos da sequência estabelecem um padrão e depois o terceiro quebra esse padrão. Um exemplo comum é segunda-feira, terça-feira, banana, e no caso aqui seria o humor-riso, que são 2 coisas que estão ligadas, depois os 3 pontinhos para dar o timing cómico e a seguir a matemática. Mas quando se tem que explicar uma piada é porque a piada não funcionou, portanto não sei se... Eu, digamos, quando as pessoas não percebem logo, é difícil uma pessoa explicar, porque não funciona, já vai de tarde. As pessoas normalmente se riem 3 vezes, uma quando ouvem para ser simpáticos, outras quando explicam e outra finalmente quando percebem, não é? Houve um contemporâneo de Darwin, que era o Duchenne, que fazia experiências decapitadas para identificar os diferentes tipos de riso. Mas ele só identificava 2, que era o riso verdadeiro e o riso falso. O Carlos acabou de propor 3. É o século XXI. Olha, conheces piadas de cientistas? Não sei, na economia circulam piadas sobre vós próprios, quer dizer, vocês fazem piadas sobre... sei lá, os economistas que falham previsões, por exemplo. Ou isso já não tem graça? É possível que já não tenha graça. Os economistas tendem a levar-se muito a sério. Eu agora, nestas minhas investigações recentes, descobri uma coisa esconder o livro muito, dos teus pares, não podes mostrar. Vou escrever Riso, Humor e Economia. Vou partilhar convosco uma coisa que descobri recentemente e que achei fascinante. A primeira pessoa a formular a teoria da incongruência enquanto tal, lá está, de forma mais formal, foi Francis Hutcheson, que era um filósofo irlandês. E Francis Hutcheson era professor de quem? De Adam Smith, que é considerado o pai da economia. Ou seja, Francis Hutcheson... Exatamente, século XVIII, pode ser considerado o avô da economia, alguém que se interessou sobre o humor. Os anos passaram e, em pleno século XXI, não há um artigo sobre humor escrito por economistas em revistas da especialidade, em revistas académicas da especialidade. Não há um único? Não há um único. Não há um único. Não, revistas talvez da especialidade não, mas só noutros sítios há, de certeza. Os físicos há muitos que escrevem coisas sobre piada. Até há como é que se chamam uns prémios para os prémios Ig Nobel. É. Não sei se os economistas podem concorrer. Às vezes ganham sem concorrer, também já ganharam.
É verdade. Nós até temos um Nobel que não é bem um Nobel. Não é? Pois não. É o medalha. prémio para... Sim, tem um nome. É um país nome. diferente. Equivale ao Nobel. Mas o que eu estava a dizer é que, de uma perspectiva mais académica, de tentar perceber o humor, e nas revistas mais genéricas de economia, as American Economic Review, o equivalente à Nature e à Science da economia, não temos um artigo sobre o humor. As implicações do humor na economia devem existir implicações. Cláudia, nem eu nem o David fomos para a economia por causa disso. Nós olhámos os artigos e vimos que não havia nada que nos... E então ele foi para a bioquímica e eu para a física, que apesar de tudo, enfim, não digo em todas as revistas, mas de vez em quando há coisas com piada. De vez em quando há coisas com Não, mas na economia também há. Por exemplo, eu posso contar rapidamente o caso do Ig Nobel da Economia. Os Ig Nobel são os prémios humorísticos que são contraponto do Nobel. Que houve um indivíduo que ganhou o Ig Nobel da Economia porque fez um estudo em que demonstrou que as bailarinas nos bares de strip ganhavam menos gorjetas quando estavam na menstruação e mais quando estavam na ovulação. E ganhou o Ig Nobel da Economia e deve ter feito um trabalho de campo. Uma experimentação que é difícil. Coitado, tanto tempo que ele passou em bares de strip a fazer esta investigação em nome da ciência. Sim. Mas eu consigo ver aí muitas variáveis omitidas que podem... Eu acho que omitido é a mesma palavra. Mas vamos lá ver, o humor é uma coisa sem a qual não podemos viver, não é? Ninguém pode imaginar a vida sem esta faculdade que nós humanos temos. Somos só nós humanos ou há outros animais? Que essa história do riso da hiena é verdade? Há muitos animais que riem. As hienas fazem sons semelhantes ao riso, mas também ratos, alguns pássaros. Eles são ratos e riem-se, quer dizer, não? Pois, da desgraça de ser um rato. De um rato, especialmente um rato de laboratório, porque aqueles que foram estudados... Pois, não tem piada nenhuma, não é? São ratos de laboratório. Mas há uma piada de um rato de laboratório que eu sei, para contar também uma, que é um rato que está lá a fazer umas experiências lá do Pavlov, não é? E a certa altura ele diz assim ao outro rato, olha, eu já condicionei este humano. Condicionaste o humano como? Quando eu vou por ali, ele dá-me comida. Isso é típica... É como só entre correlação e causalidade, não é? Exatamente. Os ratos não percebem muito isso. Não. Mas é uma boa forma de fazer piadas também, confundir correlação com causalidade. Sim, então, mas se calhar mais interessante, a descoberta de que alguns animais riem é a descoberta que eles riem enquanto interagem socialmente e no caso dos ratos, o que foi descoberto também foi que a zona do cérebro que era ativada é exatamente a mesma zona do cérebro que é ativada nos humanos, quando os humanos riem, e isso pareceu-me surpreendente. Não sendo bióloga, mas achei esse facto fascinante. Para terminar, Cláudia, sabemos que deves estar num congresso internacional e é muito ocupada, não vamos tomar mais tempo, mas depois de escrever este livro inteiro sobre humor, eu pergunto, será que o humor deixou de ser tão misterioso, quer a autora, quer as pessoas que leem, ou há sempre um lado de mistério no humor e nós não sabemos bem porque é que nos rimos? Eu acho que há esse lado de mistério. É bastante difícil explicar porque é que rimos, o que é que nos faz rir. O humor parece quase uma enguia quando tentamos explicá-lo e quando formulamos uma teoria, ele escapa-se e parece que é sempre fácil encontrar um contra-exemplo e mostrar porque é que a teoria não faz bem sentido. Acho que falhei redondamente naquilo a que me propus e não consigo explicar Cláudia, o que é que nos faz rir. Isto tem 174 páginas, quer dizer, e tem referências, quem quiser pode ver as referências, e portanto, pode haver uma sequela, não se sabe, e portanto, e tem aqui uma coisa muito interessante que é uns QR codes, que uma pessoa remete aqui, uma pessoa põe aqui o telemóvel e remete para a piada, é isso? É isso, tem uns QR codes que foi ideia do meu marido, a fazer o seu dono,
Foi a ideia do Zé, e nós com o telemóvel conseguimos basicamente aceder ao link que vai mostrar o vídeo ou a referência que é mencionada a cada... Portanto, isto aqui há muito mais além do livro. Temos aqui, digamos, uma tarde de boa disposição, não é? Uma pessoa, se tiver o telemóvel à mão, pode ver os exemplos, não é? Isto remete lá para o Hermano José, é isso? Sim, o melhor sketch sempre, Eu é Mais Bolos. Do Severino Pasteleiro, exatamente. José Severino, o pasteleiro, que O pasteleiro. só apareceu uma única vez e Exato. até hoje a expressão Eu é Mais Bolos. Eu é mais bolos. Muito bem, ficamos por aqui. É uma boa maneira de terminar. Eu é mais bolos. Eu é mais bolos. E nós agradecemos à Cláudia Custódio e despedimos até ao próximo, Mais Lento do que a Luz. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt.